Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, verso 5, Gotinhas da Verdade. Para mais uma jornada de estudos, de aprendizado na palavra profética. Nos vídeos anteriores, aprendendo sobre a visão das 2.300 tardes e manhãs, implícita em Daniel 8:14. Já aprendemos algumas lições. Aliás, lições que nos despertam a atentarmos com mais diligência para a palavra de Deus, com muito discernimento, com muito temor na interpretação das profecias. Pois o que temos aprendido é que, dentro da história da igreja, nos séculos passados, esta visão foi vítima de uma má interpretação. Uma interpretação tão deturpada que gerou problemas, gerou confusões no momento em que tudo aconteceu. E aquelas confusões, elas têm consequências nocivas até hoje na vida do cristianismo. Lembrem que a data da volta de Jesus, baseada nesta visão, aliás, na interpretação má desta visão, foi marcada a data de 22 de outubro de 1844. E Jesus não veio e gerou naquele povo que creu, que aceitou, porque infelizmente a ala religiosa tem esta fraqueza. Nós temos uma falta de bom senso em relação a certos aspectos das doutrinas bíblicas. Não é sinal de fraqueza, não é sinal de falsidade nenhuma alguém praticar uma doutrina, alguém crer em algo, até ensinar, até pregar aquilo por anos e depois mudar. Não é sinal de fraqueza, não é sinal de meninice, como muita gente pensa. Pelo contrário, é um sinal de flexibilidade, de submissão à palavra de Deus. Em todos os aspectos da vida, temos que ter bom senso, hombridade, fidelidade para mudar quando descobrimos que erramos. Quando descobrimos que aquilo que a gente creu, defendeu, até com certa paixão, e chega um momento que se descobre que Deus nos mostra, não é bem assim. Aí então, temos que mudar. Mudamos, mas, infelizmente, o mundo religioso é dado a fanatismo,
é dado a certas paixões desmedidas por certas doutrinas, certos ensinamentos que a pessoa defende, não por amor real naquela doutrina, na palavra de Deus, mas para a defesa de sua denominação. É aquela história: eu sei que não está certo isso. Eu sei que está errado. Mas eu pratiquei tantos anos e vou continuar crendo assim. Interessante que na vida comum é diferente. Se nós estamos indo para uma determinada cidade, para um determinado lugar, e alguém no trajeto nos mostra que o caminho não é aquele, nós mudamos, porque se continuarmos naquela direção, não vamos chegar no endereço indicado. Mas na vida espiritual não é bem assim, infelizmente. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso é que Jesus não veio no dia 22 de outubro de 1844. E aqueles cristãos mais honestos, aqueles cristãos de bom senso, simplesmente, sabe o que eles fizeram? Erramos. A gente creu numa mentira. Erramos em marcar, em crer nessa data da volta de Jesus, mesmo sabendo que ele falou que acerca desse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem ele, senão somente o Pai que está nos céus. Nós erramos. Teve uma grande parte de gente que tomou esta posição. É lógico, alguns, uma boa parte se afastou, se tornou ou se tornaram céticos. Tiveram suas razões. Mas infelizmente teve aquela parte do qual, conforme a história registra, surgiram os movimentos adventistas. Isto é, aqueles que davam ênfase nessa visão, davam ênfase de que Jesus voltaria nesta data, não se deram por aquilo que deveriam, não chegaram àquilo que deveriam chegar, isto é, se humilhar e admitir que erraram. Não, o dia que ficou na história como o dia do desapontamento, eles usaram, ainda usam até hoje como uma base doutrinária. É histórico para eles no sentido positivo, porque dali criaram aquela farsa, aquela heresia, blindaram a falsidade profética. Não, Jesus veio. O profeta não errou em relação à data. Ele só errou em relação ao local. Jesus mudou de santuário. Saiu, né? A Bíblia diz que ele, depois de fazer a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, depois de ter feito a purificação, isto é, depois da sua morte, a purificação dos nossos pecados já aconteceu. Mas aí surgiu o ensino de que Jesus mudou de santuário nesta data e começou o juízo investigativo. A partir desta data, Jesus começou a exercer o seu sacerdócio numa intensidade mais profunda,
começou a vasculhar lá as anotações dos nossos pecados passados, é lógico, e, olha, que lástima. Criou-se, então, a doutrina do juízo investigativo. Este grupo, então, para eles, o que a história mostra de o dia do desapontamento, para eles uma data histórica, uma nova luz, uma nova revelação, que em realidade, no sentido bíblico, no sentido das Escrituras, uma das piores heresias. E sabem, ela surgiu dentro desse ambiente já de uma profecia que não se cumpriu, mas levantaram profetas com P minúsculo, e foram profetizando coisas. Infelizmente, muitos creram, e até hoje se enfatiza uma heresia criada de uma outra heresia, isto é, uma interpretação errônea de uma profecia bíblica, marcando a data da volta de Jesus, que ele mesmo disse que não sabia. É lamentável. Que pena. Você que me ouve, cristão, tenha bom senso. A Bíblia, a palavra de Deus. E, se um dia você descobrir, se em algum momento você ver, não, nisso aqui eu tenho interpretado errado. Essa doutrina aqui não é como eu tenho praticado. Tenha humildade, submissão para mudar. E tenha aquele espírito dos bereanos quando Paulo chegou ali para pregar e chegou fugido, correndo da perseguição de Tessalônica. Atos 17:11 diz que os bereanos, eles foram mais humildes, eles foram ver nas Escrituras se as coisas eram de fato do jeito que Paulo estava pregando. Tenhamos também este espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.